A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos que têm acompanhado os vídeos. Deus abençoe a todos poderosamente. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Uma profecia que ele deixa muito crente em dúvida, deixa muito crente sem resposta e muito crente sem ter a certeza de realmente como que se cumpre essa profecia dessas 70 semanas. Nós vamos ler aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9, no versículo 25, 26 e 27, que diz assim: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Preste bem atenção. Essa profecia de Daniel das 70 semanas é uma profecia que ela se cumpre literalmente. Essa profecia aqui foi dividida em 3 partes. Ela foi dividida da seguinte forma: a primeira parte são 7 semanas, a segunda parte são 62 semanas e a terceira parte, 1 semana. Na primeira semana dá 49 anos, porque cada dia foi dado por um ano. E o início dessa primeira parte, dessa profecia, ela começa a se cumprir na reconstrução do templo de Salomão. Ali começa a se cumprir a primeira parte da profecia das 70 semanas. E a primeira parte dá num total de 49 anos dessa profecia. E o templo foi reconstruído num período de 46 anos, mas a profecia fala de 49. Para nós podermos entender um pouco melhor como se cumpriu essa primeira parte, a reconstrução desse templo que se deu em 46 anos foi cumprido em 49 anos, com mais 3 anos do ministério de Jesus na terra. Jesus veio e anunciou o evangelho no período de pouco mais de 3 anos, e juntando 46 mais 3, dá 49. E o texto diz que a restauração do templo, ele tem que dar até o ungido, até o príncipe, que é Jesus, que foi morto e ressuscitou. E após a morte de Jesus, começa a se cumprir a segunda parte das 70 semanas de Daniel. E a segunda parte são 62 semanas, que parece ser um período de 490 anos. Essas 62 semanas, elas não se cumpriram ainda, porque também são 490 anos literais. Eles não se cumprem na ordem seguida, sem parar, sempre há um intervalo, como houve um intervalo na primeira parte da semana de Daniel. Houve um intervalo de alguns séculos, para depois vir se cumprir os outros 3 anos através do ministério de Jesus. Só para os irmãos entender como que a semana, os anos se cumprem literalmente. E o cumprimento dessas 62 semanas, elas se cumprem com o arrebatamento da igreja, que é onde morre o segundo ungido, que é a igreja. O primeiro foi Jesus, na primeira parte, e o segundo será a igreja, porque o texto fala de 2 ungidos, o primeiro e depois o segundo, e o segundo é a igreja que será arrebatada, e quando acontecer esse arrebatamento, então se cumpriu as 62 semanas da profecia de Daniel. E após as 62 semanas, haverá um período de 1000 anos, e após o período desses 1000 anos, vai começar a se cumprir
a terceira e última parte da profecia de Daniel das 70 semanas. E a terceira e última parte é uma semana. Então, no fim dessas 62 semanas, vem um período de 1000 anos literal, e após esses 1000 anos literais, começa a se cumprir a terceira e última parte da semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel. E essa é a profecia a qual muitos ficam na dúvida, muitos ficam sem entender. E ela é tão simples de entender, tão simples de compreender, mas a teologia coloca tantos empecilhos que ficamos confusos, não sabemos qual que é o caminho certo. Mas a maior teologia é a palavra de Deus. Leia a Bíblia e Deus os abençoe a todos em nome de Jesus.